Bom dia, meus queridos, bem-vindos aqui ao Pão Matinal. Eu me chamo Eliane e estou aqui para trazer mais uma vez uma palavra, para o seu coração, uma palavra de Deus, um direcionamento aqui. E juntamente com esse livrinho aqui, todo dia tem um pão diário aqui, de acordo com o dia. Você exclui aqui, você encontra aqui, uma mensagem de Deus para a sua vida, ok? Então vamos iniciar aqui. O tema de hoje fala sobre orar antes de agir, Então, o que é importante, O importante é nós termos essa consciência de que qualquer decisão que quisermos tomar, seja ela qual for, qualquer situação que você esteja passando, momentos difíceis que aos seus olhos, pode ser até uma situação que é impossível, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Então é importante nós colocarmos, a nossa petição, a gente orar, rezar, independente da tua religião, o que importa é a tua fé em Deus, porque é a fé que remove montanhas. Então, se você tem fé em Deus, acredite que Deus estará operando na tua vida. Assim como operou na vida de Josafá, Ele também estará operando na tua vida. Se você assim quiser, se você colocar a tua confiança nas mãos do Pai. Tá bom, meus queridos? Então o tema, como eu já falei aqui, orar antes de agir. E o versículo é sobre Josafá, que pediu orientação ao Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, Ele pediu orientação ao Senhor. Então, aqui tem um relato de uma pessoa que fala o seguinte aqui nesse livro. Quando meu filho precisou de uma cirurgia ortopédica, ficamos muito gratos pelo cirurgião que o operou. O médico, prestes a se aposentar, garantiu-nos de que havia ajudado inúmeras pessoas com o mesmo problema. Mesmo assim, ele orou a Deus antes da cirurgia, pedindo que Deus nos desse um bom resultado, e ele nos abençoou. Então, meus queridos, esse médico, mesmo tendo toda a experiência, mesmo estando acostumado já a fazer aquele tipo de cirurgia, ele preferiu acreditar, ele preferiu colocar na mãos do Pai aquela cirurgia do que confiar somente nele mesmo, na experiência dele. Então, ele pediu que aquela operação fosse bem sucedida, porque nós não devemos confiar em nós mesmos. É claro que também é importante a gente acreditar em nós, mas acima de tudo em Deus, porque é Deus que sabe o que é melhor para a gente, é Deus que está ali cuidando, nos livrando, nos guardando de todo mal, Então é importante, seja lá qual for a situação que você estiver passando, coloque na mão de Deus e Ele com certeza ouvirá a tua oração, ok? Porque aqui fala, Josafá, um líder experiente de Judá, também orou durante uma crise. 3 nações haviam se unido contra ele e estavam vindo para guerrear. Apesar de ele ter mais de 20 anos de experiência, o rei decidiu perguntar a Deus o que fazer. Então ele orou: clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Também pediu orientação. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Versículo 12, de 2 Crônicas, capítulo 20. A atitude humilde de Josafá diante do desafio abriu seu coração para a ação de Deus, que veio em forma de encorajamento e intervenção divina. Isso está lá no capítulo 15, 17 e 22.
Não importa quanta experiência tenhamos em determinada área, orar por ajuda desenvolve em nós uma santa confiança em Deus. A oração nos faz lembrar de que Ele sabe mais do que nós e está no controle de tudo. Ficamos em um lugar de humildade, uma postura que Deus se agrada em responder e nos ajudar independentemente do que acontecerá. Você está passando por algum desafio que possa ter elevado a Deus, que possa ter levado a Deus em oração? Você está passando por um problema difícil que precisa de oração, meus queridos? Então, se vocês estão passando por algum momento complicado, ou vocês precisam tomar alguma decisão em relação a algo que vocês, estão seguros ou não estão seguros, independente de estarem seguros ou não, o importante é vocês colocarem na mão de Deus, porque Ele, mostrará aquilo que realmente é da vontade dEle. Se for uma situação muito difícil, creia que Deus tem solução para tudo e para Ele nada é impossível. Às vezes nós ficamos pensando que nós temos certezas de algo, que a gente vai se sair bem, que a gente vai tomar aquela decisão e a gente já sabe como tomar, já está tudo ali no planejamento, e nós esquecemos de colocar na mão de Deus, Então, veja aqui o exemplo do ortopedista, do médico. Embora ele tivesse anos e anos de experiência, ele preferiu confiar em Deus, Porque Deus, ele enxerga muito mais além, Então, Deus se agrada de nos colocarmos numa posição de humildade, de confiarmos totalmente nele, de voltarmos a nossa fé e a nossa total confiança, porque Ele sempre responde às nossas orações. Pode não ser no seu tempo, mas Ele sempre responde. Então creia que Deus está sempre com seus ouvidos abertos à nossa petição, às nossas orações, e confie que logo, logo você terá a sua resposta, que você terá a solução desse problema na tua vida. Não importa o que seja, não importa quão difícil você venha a achar que é impossível, que isso não tem mais jeito, porque tudo para Deus tem uma solução. Deus não esquece de você. Deus está sempre ali, para te provar que Ele é Pai, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele não os abandona. Ok, meus queridos? Então, se vocês quiserem deixar nos comentários pedido para oração, eu estarei orando, Eu separei um horário aqui só para pedir a Deus, pelos problemas que colocarem aqui no comentário, e confie que Deus estará agindo na tua vida, na vida de um ente querido, de alguém que esteja precisando. Às vezes não é você, às vezes é alguém que você conhece, alguém da família, um conhecido, não importa. O importante é você estar orando por essa pessoa. Se vocês quiserem colocar no comentário também o nome dessa pessoa, o problema que ela está passando, eu estarei orando por ela. Ok, meus queridos? Então é isso. Tudo na vida a gente precisa confiar em primeiro lugar, porque Deus, Ele quer que tenhamos uma vida abundante, uma vida abençoada, e para isso nós precisamos confiar no seu cuidado, Porque Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Então Josafá, ele preferiu confiar em Deus, mesmo também sendo experiente. Ele preferiu confiar porque ele sabe que Deus ia trazer a solução adequada para o que ele precisava decidir ali naquele momento, Então não confie em si mesmo, apenas em si mesmo.
É importante sim confiarmos em nós, mas acima de nós vem Deus. Então, em primeiro lugar, Deus, depois na gente mesmo, né? Nós precisamos ter confiança, ter equilíbrio para a gente tomar as decisões, mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a palavra de hoje, nosso pão matinal. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, cheio de abundância, prosperidade, saúde e paz, tá bom? Então, eu fico por aqui. Se eu ajudei, deem seu like, compartilhem, comentem, ative o sininho para novas, né, para novas pessoas que virão aqui no canal. E ative os sininhos para receberem novas notificações. É que me deu branco aqui, por isso que eu acabei falando ali. Mas serão outras pessoas que virão, com certeza, se você, né, se você compartilhar esse vídeo com alguém que esteja passando por problemas, por situações, né, que você acha que aquela pessoa está triste, que aquela pessoa está sem esperança, que aquela pessoa está prestes a tomar uma decisão, você pode estar compartilhando esse vídeo, porque não sou eu que trago aqui a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai tocar nessa pessoa quando ouvir esse vídeo, tá bom, meus queridos? Então você estará ajudando essa pessoa se você compartilhar aqui essa palavra com, né, essa pessoa conhecida que você sabe, né, que está precisando de uma oração. E aí de repente ela também coloca ali o que ela está passando para que eu possa estar aqui apresentando a Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, ok, meus queridos? Então eu agradeço aí a presença de todos, né? E até um próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.